Almoço Band News, com Guto Graça. Fala, Guto, tudo bem? Bom dia para você. Tudo bom dia, Rodolfo. Antes até de entrar no nosso assunto, só para reforçar, tudo que você falou, que é uma coisa que toca, que você vê rosto, que você vê a mudança dessa figura do estereotipado, que não é mais do desencaixe de droga ou problema mental, é um desencaixe de famílias. Se você entrar em rede social, nas páginas que tem bairro, o nome do bairro e alerta, você vê uma visão que você fala, cara, não é a mesma visão que consegue entender que o fato que o Ian Bochá, sem narrativa, contando história, traz exatamente, ilustra, conforme você disse. Parece uma ausência de empatia com o próximo, de compreender a população de rua, entender que isso é um problema que a gente tem que solucionar junto e não é eliminando. São seres humanos, Rodolfo. Ou seja, às vezes quando você entra nesse tipo de grupo e a gente tem que entrar para fazer análise, eu falo, cara, eu não tenho estoque de plasmio suficiente para poder, às vezes, conviver com o que às vezes a gente lê. E às vezes a gente tem que tomar cuidado realmente e para compreender o caminho que a sociedade às vezes toma, Rodolfo. Desculpa aí só, mas que isso? Falar, tá? Que isso? Não, jamais. Queria só lembrar, é a Praça Marechal Âncora, que é aquela praça que fica ali, onde fica, inclusive, um dos restaurantes mais tradicionais do Rio de Janeiro. Nem sei como é que ele está, lembro que ele estava em reforma, etc., que é o Albamar, né? Que é um restaurante tradicional do Rio de Janeiro, também na Praça Marechal Âncora. Guto, você traz pra gente ontem uma notícia muito triste, se abateu sobre o Brasil de uma forma geral, sobre o mundo esportivo. Queria mandar um abraço muito solidário aí à família do Rodrigo Rodrigues, 45 anos, apresentador do Sport TV, que acabou morrendo vítima de Covid, teve complicação depois disso. Ontem o Sport TV e a ESPN deixaram de lado, né, vamos dizer assim, suas programações, né, independentes, suas concorrências, perfeito, Andreas, e fizeram uma programação em conjunto, em cadeia, para homenagear esse cara que era olha, eu vou te dizer, cara, eu não conhecia. Cara legal. Eu vi, você postou isso. Impressionante como movimentou ontem a gente. E é um cara que todo mundo que convivia com ele estava não só emocionado, mas só tecendo maravilhas sobre o cara. E você via no ar que ele era eu adorava assisti-lo, porque ele tem um estilo que eu acho maravilhoso para tudo que é noticiário, que é o seguinte: lidar com a notícia, ainda mais no esporte, de uma maneira informal, leve, ele brincava, até a roupa dele, o figurino dele, ele lidava muito com isso, roqueirão, gostava de música, e olha, mais uma vítima dessa Covid, cara. Fiquei arrasado, Rodolfo. Fiquei mal, cara. E muitas pessoas também. 45 anos, um cara fora da caixinha, como se diz, um comunicador realmente extraordinário, uma capacidade de comunicar, claro, a superfície do esporte favorece um pouco, né, a informalidade, mas mesmo assim é o tipo de cara que se comunicaria daquela maneira em qualquer notícia, sendo qualquer a sua notícia, qualquer que fosse o seu ofício. Fala fácil, engraçada, provocador, cantava, mexia com as pessoas. Ele era conhecido, eu não conheci o Rodrigo pessoalmente, nós éramos amigos de rede social, né? Diante da morte do Rodrigo, eu fico pensando, cara, tanta gente que eu gostaria de conhecer. Na primeira oportunidade que eu puder, que a gente puder voltar a conhecer, eu quero encontrar tanta gente que eu estou adiando para encontrar, para conversar, para conhecer. Fiquei pensando nisso em função da perda do Rodrigo, que era conhecido, todo mundo diz, um agregador, um cara que era capaz de juntar os diferentes, um cara que era capaz de juntar pessoas que não se gostavam e fazer com que no Rodrigo, encontrassem um ponto em comum. Então eu fiquei, cara novo, 45 anos, uma vida inteira pela frente. Olha, eu vou te contar, foi duro. E outra coisa, hein, importante, sobre a Covid-19, ele estava afastado das atividades há algum tempo, com sintomas, mas nada grave. De repente, Rodolfo, para você ver como essa doença é traiçoeira, de repente vem o bote, ele teve uma trombose, se eu não me engano, com graves efeitos cerebrais e a coisa saiu do controle. Então, muito cuidado ao banalizar a violência dessa doença. Desculpa, mas aqui realmente foi uma oportunidade para fazer homenagem a um dos grandes, um cara promissor, um cara realmente promissor, diferente. Guto, explodiu esse assunto ontem, né? Foi o assunto do Rio de Janeiro e exatamente por essa competência que ele tinha, essa simpatia. Ele me zoava quando ele me viu, eu dei alguma dica de Londres para alguém. Ele falou, você não é banguense, você é Southampton, que é a brincadeira que
o Bangu e o Southampton tem por causa da origem da camisa dele. É o primeiro banguense criado em Southampton, ficava brincando comigo, ou seja, ele tinha aquela informalidade do comunicador e uma trajetória, Rodolfo, de produção de conteúdo que foi aflorando ontem das pessoas vendo, de biografia da Blitz, de manuais de viagem, ou seja, é um cara que produzia, de fato, que tinha conteúdo. Então justificava exatamente isso, que não era uma coisa de gueto, não era aquela coisa do cara que via a rodada esportiva à noite e ele nesse toque informal deixava de ser um jornalista para ser aquele cara que está conversando, aquele cara que você acha que entra na tua casa e está falando sobre a rede ali do futebol com o jogador, com o grafite, ou seja, ele tinha essa interação, mas vinha de longa data, ou seja, o volume inicial foi enorme e foi impressionante, Rodolfo, essa boa vibração dele, 90% de luto sentido. Só que, junto com esse luto sentido, vem um outro sentimento, entendendo que não são só excludentes, porque pode vir, às vezes, sentimentos juntos, mas 20% de gente, 20% é muita gente, quase mergulhando numa falta de empatia, que a gente tanto falou, que ficava tentando questionar que não foi coronavírus, que ele morreu foi de trombose. Aí você olhava, cara, não dá para você chegar e achar que isso é normal, isso para a primeira postagem. Quando você ia para dentro, Rodolfo, e as máquinas liam o que se havia dito, dentro de uma postagem em homenagem ao Rodrigo, uma mesma pessoa que falava bem dele, em seguida começava uma discussão que é bobagem dizer que tinha sido coronavírus. Isso dobrava, você fala, cara, por que discutir isso agora? Será que a gente não está tendo um comportamento, desculpa, meio doentio? Eu devolvo para você e para o Andreasa, para a gente pensar isso aí junto? Não sei. Não, mas tem muito a ver com esse momento do negacionismo, enfim, o que médicos ontem explicaram, alguns foram entrevistados, inclusive no Band News TV, enfim, o próprio médico, diretor do hospital onde ele estava internado, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, eles foram enfáticos em dizer que sim, é uma morte em decorrência do Covid. A questão é que ainda há um desconhecimento muito grande, não dá para bater o martelo para dizer o seguinte: olha, pessoas com esse estereótipo, com esse tipo de perfil, elas evoluem dessa forma a partir de tal dia, desta maneira, com este perigo de trombose encefálica e tal, que foi o caso dele. Mas os médicos disseram, olha, pelo menos os que eu ontem ouvi em entrevista, inclusive este que era o diretor do próprio hospital, que deu entrevista ontem falando sobre a situação do Rodrigo Rodrigues, dizendo, olha, foi isso, é um quadro em que ele foi infectado, estava brando, começou a ter piora, chegou com o quadro no hospital um pouco desorientado e a gente tem percebido isso em pacientes com Covid, determinados pacientes com Covid, esse agravamento a partir de determinada situação e com possibilidade de trombose e tal. Agora, como é uma doença muito nova, a gente tem descoberto muitas coisas, inclusive no campo da vacina o avanço tem sido dessa maneira também, e tem se descoberto muita coisa, inclusive sobre as tais comorbidades, quem fica mais sob risco, o que pode trazer, inclusive depois, tem estudos dizendo de pessoas que, sei lá, depois, mas a gente vai ter que ter anos aí para poder chegar a esses estudos com firmeza, pessoas que podem ter, depois de terem sido infectados, às vezes até terem passado de forma branda pela doença, de terem algum tipo de efeito, né? É o que dizem os especialistas, não sou eu não. Eu não entendo porcaria nenhuma disso. Eu ouço e estou dizendo que os caras estão falando. Não só alguns, né? Ô Guto, além de toda essa comoção que você pôde perceber, e aí levou um pouco para essa discussão que você trouxe, algum outro ponto te chamou a atenção junto com toda a equipe que trabalha com você aí? Tem um ponto que chama a atenção, Rodolfo, e acho que lança aqui para a gente pensar no que está acontecendo. O placar, digamos assim, mórbido, mas a informação sobre número de mortes em função do Covid, quando ela chegou em torno de 50 mil e ultrapassou a barreira de 50 mil, ela caiu cerca de 15% do compartilhamento desse tipo de informação, link ou notícia, a partir de 20 de junho para hoje. Parece o seguinte, que a gente, quando chegou a 50 mil, bateu um teto tão já absurdo que está caindo a nossa mobilização em cima de número. E não é falta de entrega da imprensa estampa quando botou 80 mil, é talvez uma falta, um negacionismo interno nosso para aprender a conviver. Não sei, solto a bola para vocês, porque é muito incongruente.
No momento que casos saem de 50 mil para 80 mil, especificamente na nossa cidade do Rio de Janeiro, esse tipo de informação tem uma redução de 15%. Parece que a gente começou a talvez banalizar, Rodolfo. É isso que me assusta. Valeu, Guto, querido, um abraço para você. Quando é que você participa do nosso Band News Station com a Carla Bigato e com o Eduardo Barão? Tá bombando, hein? Enfim, e arrumando treta, né? E arrumando treta. E, Andreasa, eu tenho de contar aqui, existem pessoas que dizem que você é comunista. Aí eu pedi para o cara definir comunista, porque que foi sempre o que eu li de Marx, eu li muito mais de Keynes, mas assim, ouvi de ser chamado de comunista, de marxista, por ter lido o Capital, né? Eu não consegui entender por aonde que o Andreasa, porque, ou seja, a loucura é o pensamento liberal ser chamado de comunista. Eu falei, cara, o Andreasa é uma pessoa que tudo que eu vejo de vida anterior e durante é contrato e transparência. Isso daí é independente de qualquer coisa. Enfim, é uma loucura essa rede social e interação que às vezes as pessoas querem ver um personagem que não existe. É o seguinte, enfim, mas vale a gente ficar de olho. Eu me considero um sujeito de direita, né? Certamente um conservador. Mas a ascensão do bolsonarismo, com essa conformação reacionária, empurrou todo mundo que não esteja ali com ele para a esquerda. De modo que não haveria mais diferença, nuances entre Carlos Andreasa e o PCO. É isso. O C, partido... O que é? Era operário? Partido Comunista Operário. Causa Operária. Causa Operária. Partido da Causa Operária. Vai, o PCO, Andreasa. Bom, vamos lá. Ô, Guto, mas você não respondeu a pergunta mais importante. Você participa que dia e que horário com eles? Por favor, toda quinta-feira, ou seja, popular amanhã, mais ou menos nesse horário, eu não sei informar o horário. 11h20 ele está ali no ar. Com a Carla Bigato, com o Eduardo Barão, fazendo assim esse clima, digamos assim, um pouco do sotaque carioca, a gente levando para a rede. Boa. E como você é um pouco pai e mãe dessa coluna, junto com as bênçãos do nosso Ricardo Goixá, a gente fica feliz de estar botando um pouco dessa linguagem universal, única e iniciada aí na rádio, de ter uma coluna semanal tratando de rede social como um assunto, digamos assim, sério, mas ao mesmo tempo sem ser chato. Guto Station. Guto Station. Olha a responsabilidade. Guto em Band News Station. Valeu. E o Barão apresentando de Nova York. Muito chique. Valeu, é muito chique. Big